Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque ao vivo. E nesta terça-feira, dia 8 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o administrador de empresas e especialista em gestão de pessoas, professor Edson Burger, e o médico nefrologista Rubens Amaral. Vamos agora conhecer as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Porto, prejuízo de 4 milhões de reais com neblina. Na Folha de São Paulo, suspeito de chefiar máfia de ingressos é preso no Rio. No Estadão, Felipão faz mistério. No Santa Portal, na partida contra a Alemanha, Brasil busca superar problemas e desfalque. No site do BocNews, ciclovias serão construídas nos canais 4 e 5. No G1 Santos e região, menina desaparece com amiga após ser colocada de castigo. E no portal da UOL, Brasil joga hoje por sua segunda final de Copa no Maracanã. Chico. Obrigado, Paula. São 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre coaching, treinamento em inglês e programação neurolinguística no processo de emagrecimento, já que os nossos convidados são especialistas nessa matéria. Aliás, o professor Edson Burger, nosso convidado de hoje, um dos nossos convidados de hoje, é pioneiro no coaching de emagrecimento no Brasil. Consiste na utilização de estratégias de metas, focando nos recursos pessoais e individuais de cada cidadão. Mas o debate em torno dessa questão, dessa nova técnica, todos os detalhes, os esclarecimentos, inclusive a questão da saúde relacionada com o coaching, vocês vão acompanhar assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa terça-feira é de chuva durante todo o dia. A temperatura varia entre 15 e 19 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Estradas. Segundo a Ecovias, está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail. je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para conversar sobre coaching com os nossos convidados, professor Edson Burger e também o médico Rubens Amaral. Voltamos já. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Um novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 8 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o administrador de empresas, especialista em gestão de pessoas, professor Edson Burger, e o médico nefrologista Rubens Amaral. E nós vamos falar no programa de hoje sobre coaching e programação neurolinguística no processo de emagrecimento. Mas antes disso, vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Algumas prefeituras mudaram os horários de funcionamento em função dos Jogos do Brasil na Copa. No comércio, a maioria baixa as portas 1 hora antes das partidas. Mas tem gente que não pode nem pensar em largar o trabalho. Aí o jeitinho brasileiro entra em campo para torcer pela seleção. Em dia de Jogo do Brasil, o cenário muda. Agitação e correria dão lugar à tranquilidade. Poucas pessoas circulam. É momento de ficar com os olhos grudados na TV para torcer pela nossa seleção. Mas nem todos podem se dar ao luxo de parar o que estão fazendo para acompanhar as jogadas. Hospitais, por exemplo, funcionam de qualquer maneira 24 horas por dia. Natália é auxiliar de enfermagem e foi escalada para o trabalho na hora do jogo. Aqui não tem substituição. A titular tem que vestir a camisa. A gente fica só tentando escutar alguma coisa, aí vai medica o paciente no quarto, tenta olhar pouco a televisão, ver como é que tá o jogo, e assim a gente vai levando, ansiosa que o Brasil ganhe, óbvio, né? E tentando ouvir os gols mesmo. Eliane é outra funcionária que não conseguiu folga, mas como é recepcionista, tem o benefício de ficar em frente a uma TV. Aí, quem disse que não dá para torcer? A gente está toda de blusa do Brasil, o pessoal fica mais alegre, mas para a gente é um dia normal. Tanto para recepcionista, para médico, é uma rotina normal nossa. Neste edifício, 2 funcionários também não vão descansar. O zelador Toninho é o responsável por atender os condôminos e visitantes. O Marcos precisa deixar tudo limpinho, ou seja, tarefas não faltam, mesmo em dia de Jogo do Brasil. Dá para dar uma fugidinha, né? Para dar uma olhada no celular de alguém que tem TV, ou uma porta que estiver aberta, ou você escutar os fogos, né? O barulho do povo, só isso. Na hora que a bola rola, vale usar até o celular como televisão. Os outros estão de folga e sobrou para mim, que eu sou zelador, né? Aí eu tô aí com minha televisão aqui de plasma e vamos assistir. Mas assim mesmo, Brasil eu tô assim em todo lugar, né? Aí está a reportagem e o jeitinho brasileiro nessas ocasiões, mas nada também como o belo e velho e bom rádio, que sempre funciona nessas horas, as transmissões radiofônicas. Mas em razão, aliás, professor Burger e doutor Rubens Amaral, em razão do Jogo do Brasil hoje, jogo decisivo contra a Alemanha, enfim, a palestra que o senhor proferiria em Santos no dia de hoje, no início da noite, em razão disso foi adiada, não foi, professor Burger? Muito obrigado, bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, muito prazer estar aqui, bom dia ao telespectador. Realmente, não tinha como, né? No dia do Jogo do Brasil, você imagina se a pessoa, depois do Jogo do Brasil, ganhando ou perdendo a emoção do jogo, claro. A pessoa acaba... É muito difícil, apesar de que muitas pessoas gostariam de ir, a gente decidiu mudar para ficar tudo tranquilo, para as pessoas poderem ir com calma na palestra e assistir com bastante tranquilidade, com o Brasil já sabendo que o Brasil é campeão. Vai ser campeão. A palestra será quando? Já está definida a nova data? No dia 22 de julho, sim, às 19h30. Então, no dia 22 de julho, às 19h30, na Escola Rubens Amaral, não é isso, professor? É isso aí, bom dia. Bom dia, obrigado, Rubens, pela presença. Bom dia, Edson, bom dia a todos, bom dia, Paula. Que bom estar aqui, né? Falando um pouquinho no dia do Jogo do Brasil. Sim. Né? Que nós achamos que o Brasil vai ganhar, somos otimistas. Você arrisca um palpite, Pelo Rubens? Coração, eu arrisco um palpite de que o Brasil vai ganhar. Tá. Seja mas pela razão, eu continuo aqui com o meu coração batendo uma frequência um pouco mais alta do que o normal, porque realmente a Alemanha tem mais time. Tem. Né? Mas nós jogamos, nós superamos, o brasileiro está acostumado a superar dificuldades, né? Nesse tempo todo, nós estamos sempre superando, né? O brasileiro é um teimoso, ele supera a dificuldade. Então, isso eu escutei ontem um repórter falando uma coisa muito importante. Em competições mata-mata, como é a situação da Copa agora, o time melhor nem sempre vence, porque é apenas um jogo. Sim. Nós não estamos num campeonato. De longa duração seria diferente, né? Evidente. Então hoje o time pior, que no meu modo de entender é o Brasil, pode ganhar
por se superar. Sem dúvida. Aliás, superação é o tema de hoje, né? Porque superação é o que o Edson entende. Entende. E nós já vamos falar sobre isso. Quer dizer que o Dr. Rubens dá Brasil. E o senhor, professor Burger, o senhor tem ascendência alemã? Sim, o Burger é alemão. É alemão? É um nome bastante comum na Alemanha, inclusive. Sim. Eu cresci assistindo os Jogos da Alemanha com meu avô. Até a semana passada assisti com meu filho, preparando ele para uma eventual derrota, assim. Sim. Mas eu estou bastante confiante, porque eu gosto muito do Felipão há muito tempo, eu acompanho o trabalho dele e, como estudioso de gente, eu vejo no Felipão, ele pode estar um pouco ultrapassado em termos de táticas futebolísticas, sim, mas ele tem uma habilidade de formar grupos, e formar grupos, que é uma das minhas especializações na, sim, Fundação Getúlio Vargas, unir grupos, fazer com que um grupo trabalhe em prol de um objetivo comum, cada um superando o seu ego, é muito difícil. E o Felipão tem esse poder, esse grupo está muito coeso e ele tem o grupo na mão como ele tinha em 2002. E é por isso que eu acredito que ele vai ganhar. Sim. Apesar de, como o Rubens falou, a Alemanha ser um time muito bem montado, a Alemanha está voando, e sim, afinal, se pegar Holanda ou Argentina, qualquer um dos dois. Tem a impressão que o vencedor do jogo de hoje será campeão. Eu acredito que sim. Eu acho que o Brasil ganha. Também. Agora, o senhor diria que o Felipão, que é conhecido por formar grandes grupos, a família escolar e conhecida, etc., ele seria um coach intuitivo? Sim, eu acredito que sim. Não só intuitivo, como ele estudou muito. Eu não sei que técnicas ele teve acesso, mas sim, ele é um estudioso. Eu sei no caso do Tite, eu estou desenvolvendo um trabalho em Caxias do Sul, tive a oportunidade de saber mais sobre o Tite, temos amigos em comum, e o Tite estudou muita programação neurolinguística. Sim. Inclusive, eu acompanhei o trabalho dele no Corinthians, ele usava técnicas de concentração, de manter foco e de trazer isso para os jogadores. Eu acredito que o Felipão tenha tido acesso a muitas dessas informações também, ele não parou. Ele tem uma equipe muito forte, o Parreira conhece programação neurolinguística também. Sim. Então, ele é um coach. O coach, na verdade, é uma pessoa que tem uma maleta de ferramentas da programação neurolinguística, psicologia, motivação. E pensando dessa maneira, ele não só é intuitivo, como é um coach de verdade no sentido mais puro da palavra. O cara, sim, que tem uma maleta de ferramentas e ajuda seres humanos a sair de onde eles estão, o estado atual, e chegarem onde eles querem chegar, que é o estado desejado. O episódio Neymar, discutiu-se muito, a imprensa discutiu muito a contusão do Neymar, a falta do Neymar agora. É evidente que é uma falta muito sentida, o Brasil depende, é o maior jogador do país, enfim. Esse episódio Neymar, isso pode funcionar de que maneira, por exemplo, sob o ponto de vista do coach, do treinamento, desse processo de grupo, isto pode tornar o grupo ainda mais forte, essa dificuldade, ou de repente fragilizá-lo? Eu acredito que foi positiva a perda do Neymar, porque o Brasil tinha um fardo muito grande, uma obrigação de ganhar a Copa muito grande. Com a perda do Neymar, não sei se você percebeu, telespectador, saiu esse fardo. Hoje não tem mais a obrigação. Essa responsabilidade, a responsabilidade, assim. O pessoal fala assim, se ganhar agora é lucro, porque a gente perdeu o Neymar, era quem carregava o time nas costas. Então, eu acredito que o time vai mais leve, eles vão jogar pelo Neymar, e o Neymar é muito querido pelo grupo, sim, todo. Eu acredito que foi positivo, lógico, se tivéssemos ele, seria melhor. Lógico que seria mais bacana, um futebol mais bonito. Desse limão dá para fazer uma limonada, então. Sim. Uma coisa que eu acho que vai fazer a diferença hoje é a história do hino nacional, mais uma vez. Estudando PNL, nós, brasileiros, nos acostumamos a ver a nossa bandeira e o nosso hino sendo tocado quando a gente ganha. Era assim nas Olimpíadas, raras as vezes que ganhamos uma medalha, toca, sim, o hino e sobe a bandeira. O Senna, quando ganhava, levantava a bandeira. Então, os jogadores, eles choram e se emocionam, não é à toa. A hora que todo mundo está cantando o hino e levanta a bandeira, traz uma reação neurológica com a vitória. O jogador, ele entra em campo com a sensação da vitória muito forte. E é por isso que eles vão guerrear até o fim, e eu acredito muito nessa seleção do Felipão e nessa questão de cantar o hino junto. Eu acho que isso é muito poderoso. Doutor Rubens, você acha que essa questão emocional, por exemplo, numa Copa do Mundo como essa, enfim, isso particularmente do capitão do time, Thiago Silva, que a situação dele foi muito discutida pela imprensa, palpites de toda ordem, que seria ruim para a seleção, que seria bom, positivo, não é? Como é que o senhor avalia essa situação do emocional, especialmente nessa hora que o professor Burger falou do hino nacional, da bandeira, enfim? Eu acho que esse patriotismo é sempre muito importante, quer dizer, você entrar numa disputa e saber que você está representando o seu país,
que você está lutando por uma porção de pessoas que têm esperança em você, aumenta a sua responsabilidade e, por outro lado, também recruta uma porção de forças que você normalmente não utiliza porque você vive comodamente. É bom ter desafios, né? Claro. Eu acho que esse desafio, concordo plenamente com o Edson Burgo quando ele afirma que o desafio da falta do Neymar, ele é importante. Porque na vida, se nós, o telespectador que está nos vendo, e você pensar quantas e quantas vezes você é mobilizado por algo a mais que você não pensava fazer quando o seu parceiro, aquela pessoa que está do seu lado, por algum motivo faltou, não apareceu, não surgiu. Chico, agora você, olha, aquele convidado não veio no seu programa, você dá um jeito, convida outro, vem aqui, ajuda e aparece na televisão, tudo certo, tudo resolvido. Eu acho agora que alguns jogadores que sem querer deixavam a coisa amolecer, porque o Neymar ia resolver, agora eles sabem que eles têm que resolver. Então, eu acho que Fred vai jogar melhor hoje, né? Ou outros vão jogar melhor, porque eles sentiram que tem um peso nas costas, uma responsabilidade, e mais, tem que representar uma pessoa que é o grande ídolo, que era o grande craque da nossa equipe, que agora está fora, mas está com a sua emoção lá. Acho que o Neymar também hoje poderia postar um vídeo. Sim. Ou deveria já ter postado um vídeo para esses jogadores. Talvez até já tenha feito. Talvez até já tenha feito, alguém já tenha pensado nisso, né? Mobilizando essa turma, né? Eu estou em campo com vocês, né? Eu estou em campo. Agora vocês vão ter que fazer a jogada para mim. O chute são vocês que vão ter que dar. É jogar pelo Neymar também, não apenas pelo Brasil, também. mas também pelo Neymar. Mas, professor Burger, vamos falar sobre coaching, sobre PNL, programação neurolinguística, e o senhor é pioneiro no processo do coaching de emagrecimento no Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Como funciona esse processo? O coaching de emagrecimento, eu utilizo muitas técnicas da programação neurolinguística, que é a minha especialização. Eu estudo a programação neurolinguística há quase 14 anos. Só para deixar claro para o telespectador o que é a programação neurolinguística, a grosso modo é uma técnica que surge nos Estados Unidos na década de 70, criada por um cara que estudava matemática e programação de computadores. E ele começa a se interessar por psicologia e ele tem uma sacada que ele percebe que o cérebro humano funciona como um computador. E eu posso programar o cérebro humano através da linguagem e através da relação de imagens. Por isso o nome, programação neurolinguística. Programação da minha neurologia através da linguagem. Com a PNL, nós conseguimos mudar processos neurológicos de forma mais acelerada. Cura de fobias, a pessoa que tem um medo muito grande, a gente cura. Tivemos um caso no nosso último grupo de Santos de um amigo que ele tinha um problema para andar de avião, a gente fez um exercício e ele conseguiu ir para o Vaticano, teve lá uma conferência com o Papa, foi muito legal, e voltou e não teve que tomar o Lexotan que ele tomaria. No emagrecimento em si foi um caso pessoal. Eu tive problema de obesidade a vida inteira, eu fui muito gordo, cheguei a pesar 130 quilos e um dia eu tive uma gota d'água, eu falei, chega, eu estava com diversos problemas de saúde e eu já estudava programação neurolinguística e eu percebi que o emagrecer tinha, na verdade, o engordar, ele tinha uma origem muito mais profunda do que simplesmente comer. E eu tinha tentado diversos regimes e dietas a vida inteira. Sim. E eu cheguei a uma conclusão, que regime serve só para engordar. Qualquer regime faz a pessoa engordar mais. E o caminho era a reeducação alimentar. Só que fazer uma reeducação alimentar simplesmente sem a mudança da minha neurologia, da minha relação com o alimento é muito difícil. E eu fui nesse caminho, eu fui estudar técnicas de programação neurolinguística que me possibilitasse mudar a relação com o alimento. Então eu passei a tirar do alimento um poder que ele não tinha sobre mim. Por exemplo, as pessoas vão numa festa e falam, não, hoje eu não posso comer o chocolate porque eu estou de regime. Tá. Ela está dando para o chocolate um poder que o chocolate não tem. O poder está comigo. Se eu digo que eu não posso, né, eu estou dando para ele o poder. Quando eu assumo que eu posso e eu posso escolher a quantidade que eu vou comer e eu vou comer uma quantidade menor, eu consigo ter uma relação melhor com o alimento. Com a programação neurolinguística, a gente consegue também diminuir a vontade de certos alimentos, mudando a representação que eles têm dentro dos nossos alimentos. A gente faz um exercício que a pessoa, com o chocolate, por exemplo, as mulheres são chocolatras, a gente escolhe um determinado chocolate, faz um exercício e a pessoa não consegue mais comer o chocolate. Teve um rapaz no grupo de Santos que ele fez com a pizza de 4 queijos e aí ele não consegue mais comer a pizza de 4 queijos. A gente consegue diminuir as vontades. E tem também a questão da tomada de decisão.
Há mais ou menos uns 15 ou 16 anos atrás, o Dr. Lair Ribeiro, ele foi um dos pioneiros em falar sobre programação neurolinguística no Brasil. Ele escreveu um livro que foi muito polêmico, chamado Só é Gordo Quem Quer. Vocês se lembram desse livro? Uhum. Foi polêmico por causa do nome. As pessoas falavam, não, mas eu não quero ser gordo. Com o passar do tempo, eu entendi o que ele queria dizer. Eu mesmo não gostei na época, porque eu era gordo. E eu descobri que só é gordo quem quer, sim. Mas vamos lá, é um querer inconsciente. Esse querer está... É como se eu tivesse um programa rodando no meu inconsciente. Quando eu mudo essa relação desse programa inconsciente, eu decido ser magro inconscientemente. É isso que a gente consegue com esse coaching. A gente constrói um processo, um caminho neural, de modo que o inconsciente da pessoa decide emagrecer. Quando o inconsciente decide emagrecer de verdade, a pessoa ela passa a... Todas as células dela vão trabalhar junto em prol desse emagrecimento sem o regime. A ideia é não fazer regime. E o processo de mudança alimentar é gradual. A pessoa vai fazendo melhores escolhas. A gente trabalha muito com escolhas, que é muito do que o Rubens fala no seu força trabalho. De vontade também, né? Sobretudo. O que eu costumo dizer é que mais importante que a força de vontade é querer. Porque a maioria das pessoas dizem justamente que não tem a força de vontade. E porque não há uma diferença de dizer assim, eu não posso comer chocolate, ou dizer eu não quero. Não é mais efetivo, eu não quero e acabou. Eu posso até ter vontade, mas eu não quero. E ponto final. É como o fumante. O fumante que está largando de fumar, ele pode até ter a vontade de fumar. Mas ele diz, eu não vou fumar e acabou. O problema é que é uma relação... A gente só tem que tomar cuidado com o não. O não, ele tem um poder meio ambíguo no cérebro. Por exemplo, eu vou fazer com o telespectador agora. Você que está me assistindo, eu quero que você não pense agora num elefante azul sentado em cima de um Fusca. Pensou. Não tem como não pensar. Então, eu gosto de pensar assim, uma dica que eu dou para o telespectador. Se você quer deixar de comer alguma coisa ou quer comer menos, eu prefiro dizer, eu posso comer. Claro que eu posso e eu quero, só que eu escolho, eu decido. Sim. Eu escolho comer outra coisa hoje, eu decido beber água ou não. Ao invés do refrigerante, que eu posso, uma possibilidade, está tranquilo. Quando eu faço isso, eu tiro do alimento um poder que ele não tem e dou a mim esse poder de escolha. Então, ter a escolha na mão é muito prazeroso. Sem dúvida nenhuma. Agora, doutor Rubens, no que se diferencia, por exemplo, a terapia convencional, ou seja, tão utilizada pelos psicólogos, pelos psicanalistas, para resolver problemas como esses, por exemplo, de fobias e coisas do gênero, da programação neurolinguística e do coaching? Primeiro que é uma coisa muito importante, isso que a diferença da técnica fundamental é que é uma técnica mais rápida, mais breve, que faz a pessoa tomar uma atitude. O coaching, como o Edson falou, ele identifica com muita facilidade o estado que você está e para onde você quer ir. Tá. Os jogadores de futebol da seleção brasileira, vocês estão na semifinal, vocês querem ser campeões do mundo? Sim. Muito bem. Filipão, quais são as ferramentas que nós temos que colocar em jogo para que isso aconteça? Paciente, pessoa, você quer ser uma pessoa magra? Você quer ser uma pessoa magra? Quero. Que ferramentas nós podemos utilizar para que isso aconteça? Rapidamente. Isso em poucas sessões. Esta é a grande vantagem. A recorrência, a pessoa pode, lógico que pode. Porque é um trabalho de modificar o jeito de pensar e enfrentar as situações. Uma coisa que é muito importante, em 2012, os cientistas latino-americanos se reuniram e eles montaram um consenso sobre a obesidade. E nesse consenso, e nós já falamos aqui uma vez, o tratamento da obesidade convencional está falindo. Ele não traz nenhum resultado. Nós estamos só ficando cada vez mais obesos. E nós sabemos cada vez mais sobre a fisiopatologia, sobre as nuances celulares, as modificações metabólicas das células da obesidade. E não sabemos enfrentar a obesidade. O que nós temos de terapia no mundo não está dando resultado. Então o coaching está vindo como uma nova ferramenta para tudo aquilo que já existe. Não é abandonar, porque as coisas que existem são boas.
O que falta é estratégia política, falta estratégia, porque a obesidade é um problema de saúde pública. Nós estamos brincando com a obesidade. Isso eu posso, assim, pontuar com muita franqueza, porque a pessoa obesa, ela vai ser, mais cedo ou mais tarde, uma pessoa diabética. Claro. Mais cedo ou mais tarde, hipertenso. Mais cedo ou mais tarde, vai ter colesterol elevado. Mais cedo ou mais tarde, vai ter algum tipo de câncer, ou no intestino, ou no útero, ou na próstata, ou no seio, e mais cedo ou mais tarde, ela vai ter doença osteoarticular, artrose e artrite. Olha o poder que essa doença tem sobre a gente. Sim. E nós não estamos fazendo nada. Então, o coaching, quer dizer, estamos fazendo, mas estamos perdendo para a obesidade. Continuamos perdendo. O Brasil hoje tem 51% de pessoas com excesso de peso, 51%, ou seja, mais da metade da população caminhando para a obesidade, em passos largos para a obesidade, em crescendo, e 17,5% de obesos. Uma tragédia. Então, o coaching é uma nova ferramenta, não é a solução definitiva, aliás, não há solução definitiva para nada, mas é uma solução eficaz. E por que a gente diz que ela é eficaz? Porque ela mostra resultados positivos. Nós temos observado resultados positivos. E como é que a medicina, Dr. Rubens, convencional, avalia esse processo, essa nova técnica? Principalmente, você se referiu à questão da obesidade, e eu acrescentaria a questão da cirurgia, por exemplo. A cirurgia que é feita, a cirurgia chamada bariátrica, não é isso? Certo. Então, a cirurgia bariátrica, hoje, ela é uma ferramenta poderosíssima no tratamento da obesidade. Mas ela deveria ser usada com mais critério, ao meu ver. A Sociedade Brasileira de Obesidade e a Associação Brasileira de Estudo da Obesidade definiram que, para ir para a cirurgia bariátrica, a pessoa deveria passar por pelo menos 2 anos de tratamento psicoterápico, com tratamento cognitivo comportamental, com atividade física, com dieta alimentar, né? Eventualmente com coaching. 2 anos sem sucesso para depois ir para a cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia mutiladora. É mutiladora. Eu reduzo o tamanho do estômago para que você não possa se alimentar mais adequadamente para reduzir o seu peso. Sim. Bom, mas tem pessoas que têm diabetes grave, hipertensão grave. Nesses casos, a cirurgia bariátrica não necessita, o protocolo não necessita que a pessoa espere 2 anos. Ela pode fazer. Se ela tem risco de vida iminente, ela pode fazer a cirurgia bariátrica. O que está acontecendo no mercado? No mercado de saúde, muitas pessoas estão engordando para fazer a cirurgia bariátrica. Isso é o que é um risco muito grande. Por quê? Como existe um índice de massa corpórea, um peso que os cirurgiões indicam a cirurgia, muitas pessoas não têm capacidade, se sentem completamente incapazes de tomar uma decisão na vida, né? Ir para um processo decisório, como o coaching pode te oferecer ou te ajudar a fazer, e vão para a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é efetiva, ajuda no controle da obesidade, mas é uma ferramenta que deve ser usada em casos extremos e não como primeira opção. Nunca como primeira opção, a não ser nos casos em diabetes e hipertensão descontrolada. Muito bem. Dr. Rubens, peço a licença. Professor Adson Burger, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Vamos lá. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo,
dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 8 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o administrador de empresas, especialista em gestão de pessoas, pioneiro no coaching de emagrecimento no Brasil, professor Edson Burger, e o médico nefrologista e também especialista na matéria, Rubens Amaral. E agora nós vamos ver, temos uma pergunta, aliás, de um telespectador, não é isso, Paulo? Isso mesmo, Chico, é da Áurea, ela é moradora do bairro da Ponta da Praia aqui em Santos. A pergunta é a seguinte: existe alguma técnica para a pessoa se controlar quando ela vai a um restaurante por quilo? Há uma grande oferta de comida. Tem técnica para isso, Edson? Sim, tem técnica para isso. É uma pergunta recorrente. Na verdade, eu tive que desenvolver essa técnica. Eu não podia ir em restaurante por quilo, porque senão o prejuízo era muito grande. Ou eu ia no prato feito ou no como à vontade. A técnica é relativamente simples. Com a PNL, a gente consegue fazer o que eu chamo da reprogramação da saciedade, dos níveis de fome. Quando nós somos pequenos, a gente tem uma espécie de um botãozinho, um alarmezinho no cérebro que diz qual é a hora de parar. Infelizmente, os nossos pais, na hora que o cérebro diz, tá na hora de parar, você está satisfeito? Dizem, tem que comer tudo, colocou no prato, vai limpar o prato, o olho foi maior do que a barriga. E acabou se criando o clube do prato limpo, e isso desregulou o alarme da saciedade. Quando a pessoa chega naquela oferta toda, o restaurante ele é desenhado para fazer a pessoa comer mais. O tamanho do prato, a disposição, a salada primeiro, porque a pessoa põe um pouquinho, já fica tranquila, e aí ela vai encontrando, vai ficando cada vez mais gostoso o alimento, e ela vai enchendo o prato. Uma estratégia simples para você. O que eu faço? Eu entro no buffet e eu olho tudo que tem e eu tomo a decisão. Eu falo, não, hoje eu quero isso, isso e isso. Aí eu volto, pego um pouco da salada e pego apenas os alimentos que eu escolhi na quantidade que eu decidi. Peso e não volto mais. Eu comia muito, então eu comia mais de 1 quilo de comida. Logo que eu comecei a emagrecer, eu comecei a decidir, não, eu vou comer meio quilo. E eu ia decidir o peso do prato. E eu comecei a trabalhar e fiquei um tempo naquele. Uma dica talvez interessante para reduzir um pouquinho a quantidade é o seguinte: diminui 10%. Se você diminuir 10% por 20 dias, você cria um novo padrão. Desse novo padrão, você tira mais 10% e assim sucessivamente. Daqui, assim, é difícil fazer o exercício da saciedade. Mas eu convido a Áurea para ir na palestra para conhecer um pouquinho mais sobre o exercício para controlar essa saciedade. Palestra dia 22 de julho na Escola Rubens Amaral, que fica a Rua Bolívar 91, na travessa aqui do Canal 4, aqui no Boqueirão. Às 19h30, no dia 22 de julho. Às 19h30. Mas uma dica para você que está em casa, para você comer menos, depois que você já fez isso que o Edson colocou, você preparou o seu prato, é comer bem devagar. É treino. Comer muito devagar, mastigar muito o alimento. Por quê? E é simples isso. O nosso estômago precisa, para estar saciado, uma certa quantidade de alimentos. E ele manda uma ordem para o cérebro dizendo, isto basta. Essa ordem, esse tempo, demora em torno de 15 a 20 minutos. Se você comer rápido demais, essa ordem vai ser dada, só que você comeu uma quantidade exagerada de alimentos. Maior. Se você comer bem devagar, os 15 a 20 minutos vão acontecer e a ordem para o cérebro vai ser dada e você vai parar de comer. O desafio é mastigar bem, porque o gosto do alimento, o gostoso do alimento é quando ele está na boca. Eu digo que muitas pessoas já não sentem mais o filé mignon que comem, a carne que comem, o finalzinho, que é tão gostoso, porque dão 3 mastigadas. Repare, quando você for no quilo, for no restaurante, repare as pessoas, elas não mastigam mais do que 5, 6 vezes, quando o ideal é em torno de 30,
36 vezes cada garfada. E há um aspecto também, né? Que depois, mastigando tanto, cansa, né? Cansa e a pessoa não consegue comer mais também. Isso é uma dica importante. Agora, professor Edson, essa técnica vale, por exemplo, para quem quer deixar de fumar? Sim. Existem muitas técnicas aí com programação neurolinguística para quem quer deixar de fumar. E é relativamente simples, porque o que nós fazemos no caso do cigarro, em vez da pessoa parar de fumar, ela começa a se pensar como um ex-fumante. E a gente se coloca em algumas situações dessa forma, com a técnica funciona. Só que o parar de fumar é um tripé. É o vício químico, muitas vezes pode-se usar os adesivos de nicotina para substituir. É o vício psicológico que a gente usa com a PNL e é o vício habitual. O habitual a gente substitui por um canudo com água e faz a pessoa beber água o tempo inteiro. Dá vontade de fumar, vai beber água. E funciona muito bem. Eu sou um caso desses que parei de fumar. Quando eu conheci a programação neurolinguística, em 99 eu tive acesso, eu fumava, 2000, 2001... eu fumava, estava cansado de fumar, falei, será que funciona? Me fiz essa pergunta, fui estudar sobre e usei a técnica e parei de fumar, foi relativamente fácil. Ao invés de parar de fumar, eu me tornei um não fumante e comecei a me ver dessa forma. Eu mudei a representação que o cigarro tinha dentro da minha cabeça. E com relação à bebida alcoólica? A bebida alcoólica é engraçado porque tem um composto químico. Nós temos dois tipos de situações. O alcoólatra inveterado, que precisa parar de beber. Existe um grupo, uma parcela da população, talvez o Rubens possa explicar um pouco melhor, que desenvolve a doença do alcoolismo. Essas pessoas, é muito difícil terem controle sobre a bebida, apesar de que eu acredito ser possível. Mas o trabalho é muito maior. Nesses casos, talvez possamos usar a técnica para pararem de beber, para se sentirem mal, passarem mal, enfim. E para quem apenas está bebendo um pouco demais por algum motivo na vida, estado emocional, alguma coisa, dá para usar a técnica para controle mesmo e dá para diminuir bastante, ter uma relação mais harmoniosa com a bebida. Com relação ao álcool, e vale também para as demais drogas lícitas e ilícitas, Dr. Rubens, como fazer? Quer dizer, de que medida o coaching, a programação neurolinguística podem ajudar? Aquela pessoa que, por exemplo, não se considera um alcoólatra, mas todo dia toma um drink, um trago, sabe aquela coisa? A pessoa chega em casa, vou tomar um uísque depois do trabalho, para relaxar, essa coisa toda, mas só que isso acontece todos os dias. Essa habitualidade não caracteriza, por exemplo, o alcoolismo? Então, o alcoolismo é uma doença crônica, né? É tratada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença mental, que não tem cura e que tem tratamento. Não existem hoje, na literatura médica, na literatura da saúde, ampliando mais, não existe nenhum trabalho mostrando que as técnicas de coaching possam controlar isso. Evidentemente que, como nós estamos falando numa reprogramação mental, com certeza o coaching ajuda, faz parte, porque os alcoólatras anônimos, por exemplo, nada mais é do que reuniões em grupos em que eles lá colocam vários problemas que são comuns a várias pessoas, experiências de cada um e como cada um vai se comportando. É um desafio diário. O sujeito que bebe, o ex-fumante, ele é ex-fumante sempre. Se ele voltar a fumar, colocar um cigarrinho, ele volta a fumar. Quer dizer, são doenças crônicas que o coaching com certeza ajuda, mas ainda não existem trabalhos na literatura científica mostrando que o coaching é uma ferramenta muito importante para isso. Não existe isso. Mas com certeza, como o coaching é reprogramar, e no alcoolismo nós precisamos reprogramar, no tabagismo nós precisamos reprogramar, com certeza auxilia. Mas o tempo agora vai dizer, e o Edson com certeza no futuro vai trabalhar com isso também, né? Eu fiz a pergunta com relação ao tabagismo, ao cigarro, em razão de uma máxima que existe, não sei se isso procede ou não, eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Rubens como médico, porque as pessoas são estimuladas a parar de fumar. A própria legislação hoje dificulta de todas as formas, mas há uma ideia de que as pessoas, quando param de fumar, elas engordam. Isto é verdade, porque a nicotina, ela é
ela é sacietógena, ou seja, ela ajuda a gente a ser inibidora do apetite. Ela é inibidora do apetite. Isso é pura verdade. Mas nós temos o benefício de um lado, que é parar de fumar, em contrapartida a pessoa engorda. Pois é, ela começa a sentir gosto, né? A boca fica melhor. Então a bala, o doce. Ela substitui o prazer oral, ela precisa desse prazer oral, né? Que ela colocava um cigarrinho na boca a cada 15 minutos, ela precisa de um outro prazer oral. Começa a chupar a bala, começa a colocar doce, açúcar, ela engorda. Mas isso geralmente acontece nos primeiros meses, depois ela se controla. E ela deixou um veneno. O importante de lado, é parar de fumar. Ela deixou um fator de risco muito importante. Agora, obesidade é outro fator de risco muito importante. Também. E naquela pergunta, eu queria só fazer aquela pergunta do telespectador que vem de encontro e que a Paula estava falando no intervalo. Por que a gente engorda? Sim. Olha, a gente engorda não é porque a gente é malandro, porque a gente é porque nós temos uma genética muito forte para manutenção da gordura dentro do corpo. Os nossos ancestrais, os nossos antepassados, eles não tinham comida como nós temos, essa fartura que nós temos hoje. A oferta hoje é muito com alto valor energético, alto calórico. Eles não tinham isso. Como é que eles faziam? Eles comiam muito porque ficavam 3, 4, 5 dias sem comer. Isso eu estou falando dos homens da caverna, que geraram em nós células que retêm o máximo de energia para os tempos de penúria. Ora, se eu vou ficar muito tempo sem comer, eu vou guardar energia o máximo que eu posso. Então, hoje, nós estamos carregando essa genética, e isso é discutido hoje, como mudar isso. Por isso que é reprogramação do cérebro, por isso que o coaching de emagrecimento tem tido realmente sucesso. Eu tenho visto o sucesso, porque eu tenho presenciado o sucesso dentro da nossa clínica. Mas nós temos uma carga genética favorecedora de retenção de energia. Agora, por que há pessoas, professor Edson, que comem tanto, comem bem e não engordam? Isso é muito legal. E olha, aí não tem nenhuma grande atividade física, nada, enfim. É uma predisposição genética, enfim, enfim. Eu costumo dizer que quando eu era gordinho, e eu brinco com os gordinhos, que são aquelas pessoas que de vez em quando a gente tem vontade de assassinar, de pegar pelo pescoço. Porque quando eu era gordo, eu tinha uma menina que trabalhava comigo que ela comia mais que eu e não engordava. E eu falei, como é que pode? Com o passar do tempo, eu fui estudar gente magra e comportamento de gente magra, me aproximei do Rubens, que é médico, de diversos outros nutricionistas, para tentar entender. Inclusive, a gente vê no Rubens, a gente aprende demais, né? Numa entrevista como essa, o que a gente aprende com o Rubens? Sem dúvida. E eu descobri o seguinte, esses magros, eles têm um modelo, um padrão de alimentação muito parecidos. A maioria deles comem em espaços curtos de tempo, eles não deixam grandes buracos de tempo entre as refeições. Eles não comem grandes quantidades, eles comem o que eles querem na hora que eles querem. Você já viu um magro tomando refrigerante zero, light? Não. Você já viu um magro dizendo, não posso comer chocolate porque engorda? Não. O magro ele tem uma relação harmoniosa com o alimento, ele não dá poder ao alimento, ele come a quantidade que ele julga necessária e ele para a hora que ele tem que parar. A pessoa que está acima do peso, houve uma desregulagem. E é o que o Rubens falou, de alguma forma o corpo entende que ele precisa um pouco a mais para reter energia, para guardar para um tempo de escassez. É interessante isso. Professor, peço licença, doutor Rubens, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Com novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 8 de julho, recebendo hoje, com muito prazer, o professor Edson Burger, que é especialista em gestão de pessoas, administrador de empresas e pioneiro no coaching de emagrecimento no Brasil, e o médico nefrologista, professor Rubens Amaral. E temos mais uma pergunta de um telespectador, não é isso, Paulo? É a Ana do Gonzaga, Chico. Ela pergunta o seguinte: como conseguir emagrecer com o poder da mente? Uma grande pergunta, né? É mais ou menos o coaching, né? Sim. Isso me lembra um dos primeiros livros que eu li com relação à mente, essa coisa toda, que era do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Sim. Eu achava muito vaga a ideia. Eu costumo dizer que não é poder da mente. Eu entendo a PNL como um manual de instruções. Fazer uma relação rápida. As pessoas hoje em dia mexem no computador, tira uma pastinha para lá, coloca outra para cá. Na verdade, nós não estamos mexendo nessas pastinhas. Essas pastas do computador são a representação visual de um código que está instalado no sistema operacional. Nós, leigos de informática, não temos acesso ao código. Então, criaram para nós, para poder popularizar o computador, o Windows, essas pastinhas. O nosso cérebro funciona da mesma forma, eu não tenho acesso ao código. Deus criou o código e ele funciona, tem um programa rodando. Através da PNL, eu consigo entender como eu funciono, como as coisas se representam dentro da minha cabeça. Quer ver? Eu vou fazer um exercício rápido com você que está assistindo, que fez a pergunta, ou para qualquer telespectador. Eu te convido a fechar os olhos por um instante e imaginar que você está chupando um limão. Sente o sabor do limão tomando conta da sua boca, suas papilas gustativas, o gosto azedo. Isso, pode abrir o olho. Provavelmente você percebeu que você salivou e sentiu o azedo na sua boca. O nosso cérebro não sabe a diferença do real e do imaginado. Quando eu entendo isso, eu entendo como o meu cérebro funciona, não se trata de poder, se trata apenas de saber como você funciona. No dia que você descobrir como você funciona, você consegue mudar também o seu processo neurológico. E é muito importante porque as pessoas são movidas, essa telespectadora que fez a pergunta, você presta atenção que você se move na sua vida pelo prazer. Tudo que te movimenta tem um desejo. Tem um prazer atrás. Uma das coisas interessantes para poder emagrecer é você observar se o teu prazer de comer é um prazer exagerado. Você está comendo não para se manter saudável, mas simplesmente pelo prazer de comer. Então você pode trocar o seu prazer. Contra vícios, a gente não briga, a gente troca, a gente substitui. A programação neurolinguística chama para isso. Você trocar o seu jeito de encarar aquela coisa. É um jeito novo de fazer a mesma coisa, mas de um jeito novo. Por exemplo, você quando emagrece, você pode comprar aquela calça que você queria comprar, aquele biquíni. Você se olha no espelho e sente mais prazer. É bom ou não é esse prazer? Sim. É uma delícia sentir esse prazer. Mas você não pode engordar, você precisa emagrecer. Então você aí vai sentar na mesa de uma outra forma, de um outro jeito. Porque a sua genética a grande maioria das pessoas tem uma genética para reter energia. Diferente dessa pessoa que você perguntou, que emagrece, que é magro, que o Edson falou da vontade de assassinar. Esse sujeito, ele tem uma genética de uma taxa metabólica grande, ele tem um metabolismo rápido. São pessoas que evacuam, fazem cocô 2, 3 vezes ao dia. Quando as pessoas que têm tendência a engordar, às vezes não fazem cocô todo dia, né? É uma coisa... O metabolismo está aí, a genética está aí. Nós conhecemos pelo menos 20 genes envolvidos com a obesidade. E, como o Edson falou, nós não podemos mudar esses genes. Pelo menos até agora a medicina não tem essa capacidade. Mas podemos fazer com que a manifestação dele na nossa vida seja diferente. Eu posso fazer um controle. Eles estão aí. Deus fez os meus genes.
Meu pai e minha mãe, eu carrego carga genética do meu pai e da minha mãe, para obesidade ou para não obesidade. Mas eu posso manusear, eu posso no meu comportamento, e aí a programação neurolinguística, o coaching ajuda, na minha programação, eu posso manusear bem esses meus genes na manifestação dele na minha vida. É aquilo que o Dr. Rubens Amaral diz, professor Burger, no programa O Agora é com Você, o bordão que ele utiliza com muita propriedade, que é o de transformar o conhecimento em comportamento. Né? Sim. É mais ou menos isso. Né? Agora, professor Burger, eu queria que você falasse um pouco a respeito do curso de coaching, enfim, para o emagrecimento, essa fórmula de emagrecimento definitivo, que é um curso de duração de 6 meses. Esse curso vai ser realizado em Santos? Na verdade, nós estamos fazendo ele uma duração de 3 meses presencial e mais um modelo à distância. Sim. Então, nós fazemos sessões semanais, onde nós nos encontramos e utilizamos técnicas de coaching, programação neurolinguística e uma série de outras técnicas para fazer com que a pessoa reprograme a cabeça. Então, em 12 encontros é o suficiente para nós mudarmos a cabeça. Independente do tanto que essa pessoa precisa emagrecer, nós precisamos primeiro mudar a cabeça. Depois que ela mudar a cabeça, ela pode seguir a jornada dela no emagrecimento de forma tranquila e sozinha. Então, o que nós fazemos com grande sucesso aqui em Santos, já foram 3 grupos extraordinários, com casos de sucesso muito legais, que acontece na Escola Rubens Amaral, na clínica do Dr. Rubens. É um processo de 12 semanas, onde nós vamos fazer essa transformação. Além disso, eu tenho um processo online, que essa pessoa, após esse período, ela fica tendo acompanhamento através... hoje em dia nós temos os canais, a informática, sim, a internet, que ajuda a nós estarmos próximos das pessoas. Tá certo. E é apenas para as pessoas que sofrem de obesidade, ou outras fobias, enfim, também podem participar desse curso, por exemplo. Eu tenho pessoas que já emagreceram, mas têm dificuldade para manter o peso. Tá. Essas pessoas costumam participar também. Pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e não estão tendo facilidade em manter ou terminar de emagrecer. Tem algumas pessoas que vão pela busca do conhecimento também, ou porque tem uma mãe que tem um filho pequeno e quer buscar o conhecimento. Esposas, né? Esposas. É muito comum a mãe acompanhar um filho adolescente, então estar junto nesse processo também. Também é indicado para adolescentes, desde que os pais participam, porque precisa da participação dos pais. Inclusive, saiu uma pesquisa no ano passado que eu fiquei assustado, 70% das adolescentes brasileiras já fizeram algum tipo de regime restritivo. É um dado do Ministério da Saúde. Isso é extremamente preocupante. Preocupante, sem dúvida. Por conta de todas essas fórmulas e dietas. Eu gostaria até de fazer uma pergunta para o Edson. Por favor. Edson, como é que você vê assim, o coaching na saúde pública, né? Porque nós estamos fazendo em pequenos grupos, né? Ótimo, pessoas que se beneficiam, 20, 30 pessoas. Mas acho que a saúde pública poderia, né, de alguma forma, a gente poderia interferir isso para levar isso para uma população maior. Ampliar, né? Ampliar a abrangência. Através até da informática, né? Sim, eu acredito que seja muito possível. É um dos meus objetivos a médio e longo prazo. A curto prazo eu não vejo como, por conta do interesse político, porque as pessoas talvez não estejam vendo ainda o perigo que isso representa. Mas o custo disso a médio e longo prazo para a saúde pública brasileira vai ser enorme. Muito bem. Ou os governantes tomam uma decisão de mudar isso, ou então daqui a uns anos vai ser difícil. Muito bem, senhores, nós teríamos mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo e estamos chegando ao final desta edição. Gostaria de agradecer muito a presença do médico nefrologista Rubens Amaral. Muito obrigado, doutor Rubens. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado. E também a presença do professor Edson Burger, especialista em gestão de pessoas, pioneiro no coaching de emagrecimento no Brasil. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado e um bom jogo para todo mundo. Sem dúvida, vamos à vitória, rumo ao Hexa. Obrigado a todos. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque a partir das 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.